Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h30. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje 23 de outubro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela 103,7. Hoje uma segunda-feira, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora 6h31. Confira os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Senado encaminha reforma tributária que ainda deverá voltar à Câmara Federal. Sobe para 6.051 o número de mortos no conflito entre o exército de Israel e os terroristas do Hamas. Ninguém acerta as seis dezenas da Mega e prêmio vai a 52 milhões de reais. Onda de calor em Mete emite alerta de grande perigo para quase 50 cidades de Goiás. Leite após decreto de benefício, o setor pede cotas para o Mercosul. Piso da enfermagem, reunião para decidir sobre ajuste salarial está marcada para 26 de outubro. Nova carteira de identidade deve ser emitida em todo o país em 15 dias. Brasil ganha 13 medalhas e encerra o primeiro dia do PAN no top 3 do quadro. Comando Vermelho e PCC rejeitaram metralhadoras furtadas do Exército em São Paulo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 6h32. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, subiu para 6.051 neste domingo o número de mortos na guerra entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas. O Ministério da Saúde palestino informou que o número de mortos na faixa de Gaza subiu para 4.651 vítimas. Do lado israelense, o número de vítimas é de 1.400. O confronto teve início no dia 7 de outubro, quando os terroristas romperam o bloqueio à faixa de Gaza e se infiltraram no sul de Israel, onde realizaram massacres e sequestraram fiéis. Dois dias depois, Israel impôs um cerco total ao território palestino, impedindo acesso à água, comida, energia e combustível. Nas primeiras horas do sábado, 20 caminhões do Crescente Vermelho egípcio cruzaram a passagem fronteiriça de Rafah para levar suprimentos aos hospitais da faixa de Gaza. A ajuda incluiu alimentos enlatados, remédios, cobertores e colchões, mas não um item fundamental, a água potável. No total, 150 caminhões, contando com aqueles autorizados, aguardam do lado egípcio da fronteira. As fronteiras foram fechadas pouco tempo depois da conclusão da entrega da ajuda humanitária a Gaza. Israel bombardeou a faixa de Gaza em larga escala na madrugada deste domingo, depois de anunciar que iria intensificar os ataques antes de uma incursão por terra. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. E o relator da reforma tributária no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, deve ler o parecer sobre o texto da Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira. A previsão é de que a proposta de emenda à Constituição 45/2019 seja votada no colegiado no dia 7 de novembro e siga para o plenário na mesma semana. O texto volta a tramitar após uma série de audiências públicas que discutiu a reforma tributária. Ao longo da semana, Braga também discutiu a proposta com a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e levou sugestões apresentadas a ele por setores da economia e governadores. A expectativa de Haddad e dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, é de que o texto seja aprovado pelo Congresso até o fim do ano, antes do recesso legislativo. Aprovado na Câmara no fim do primeiro semestre, o texto será analisado pelo Senado, mas vai precisar retornar à Casa Baixa, já que Braga adiantou que fará alterações na redação. Já são mais de 500 emendas apresentadas ao texto, das quais cerca de 300 já foram analisadas pela equipe do relator. Nesta última sexta-feira, Fernando Haddad afirmou em coletiva de imprensa na sede da Fazenda em São Paulo que também espera votar a matéria até o início do mês de novembro.
6h35, o resultado da Mega Sena 2.647, com prêmio de R$ 44.929.803, foi divulgado neste sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 52 milhões no próximo sorteio, que será realizado amanhã. Atenção para os números sorteados aí no último sábado: 9, 33, 39, 43, 50 e 54. 46 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 84.014,29. Já os 3.784 acertadores de 4 dezenas vão receber cada uma R$ 1.459,02. Piso da enfermagem. Reunião para decidir sobre ajuste salarial está marcada para o dia 26 de outubro. E quem conta essa história é Lília Azevedo. Entre os representantes dos trabalhadores de enfermagem e os empregadores do setor privado, que pretende definir o ajuste salarial da categoria, está marcada para 26 de outubro. A Confederação Nacional de Saúde solicitou auxílio do TST para chegar a um acordo com relação ao valor que a categoria deve receber de ajuste salarial. O advogado especialista em direito do trabalho, Doni Pisco, explica que a lei acabou sendo objeto de questionamento da CNS, hospitais, estabelecimentos e serviços que argumentavam a excepcionalidade da lei, podendo causar impactos remuneratórios e de empregabilidade. Isso vai ser objeto de negociação coletiva conduzida ali pelos sindicatos, com participação do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a expectativa é que os sindicatos, a laboral patronal, conduzam essa negociação para permitir a aplicação piso, né, ainda que num patamar mediano, enfim, conforme que vai ser objeto de negociação, para garantir que haja aplicação da norma sem que isso tenha implicação negativa sobre a empregabilidade e a própria prestação de serviço. O Conselho Federal de Enfermagem defende a aplicação integral do piso salarial em todo o território nacional. De acordo com o conselheiro federal Daniel Menezes, os repasses já estão sendo feitos pelo Fundo Nacional da Enfermagem, que foi criado pelo governo federal. Mas, segundo Menezes, a questão é que existe inconsistência de dados entre o cadastro dos gestores locais com o que é fornecido junto ao Ministério da Saúde para que os repasses sejam feitos. Ele já está em vigor e está sendo, então, aplicado para todo o Brasil. Em relação ao setor privado, a lei ela entrou em vigor conforme a determinação do STF a partir das horas de trabalho de setembro. Então, para estes, né, todos, o piso é obrigatório. Quem não está fazendo o pagamento do setor privado e que não recebe o custeio, né, do governo federal, ele está descumprindo a legislação. O piso nacional da enfermagem foi aprovado em 4 de agosto de 2022 por meio da Lei 14.434, que alterou a Lei 7.498 de 1986 e fixou o patamar mínimo remuneratório para essa categoria. Pela norma, enfermeiros da administração pública ou privada devem receber ao menos R$ 4.750. Já os técnicos de enfermagem, R$ 3.325, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras, no mínimo R$ 2.375. Reportagem Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39 e o calor tá aí, hein? Cada vez mais quente. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de temperaturas extremas para 45 cidades do estado de Goiás. O alerta se deve a uma nova onda de calor que representa risco à saúde por poder elevar a temperatura em até 5 graus acima do esperado para essa época do ano. E esse aviso do INMET tem validade até hoje, segunda-feira, dia 23. Olívio Bahia, meteorologista do Grupo de Previsão de Tempo do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, explicou o motivo do alerta emitido pela entidade. O alerta de onda de calor é emitido quando as temperaturas estão acima da média do que é considerado normal para aquele período. Por exemplo, se a média para o mês de outubro de Goiás for de 35 graus e está registrando 40 graus, esse valor tem que ficar acima da média durante o intervalo superior a 3 dias. Quando esse comportamento climático se configura, nós emitimos o que chamamos de alerta de onda de calor. O órgão ainda afirma que outros estados do país estão sob alerta de perigo: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, São Paulo e Tocantins. E dentre as cidades que estão sob esse alerta aqui em Goiás, adivinha, estão Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Porá, Jataí, Mineiros,
Hortelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. E uma operação da Polícia Civil e Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos e prendeu um jovem de 18 anos suspeito de participarem de um estupro coletivo em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. Segundo a polícia, a vítima é uma menina de 16 anos. A polícia, o jovem de 18 anos, negou o crime. Já o menor confessou o crime e disse que ainda foi filmado. O crime aconteceu em agosto deste ano. A operação foi realizada na manhã da última sexta-feira. Segundo a polícia, um suspeito é considerado foragido e está sendo procurado. O delegado Adriano Jaime disse que a vítima e o amigo dela foram atraídos por 3 homens e em que 2 deles ela já conhecia para beber em uma casa. O delegado do caso conta que eles podem responder por estupro de vulnerável, corrupção de menor por ter filmado o ato sexual e por ter fornecido bebida alcoólica para uma menor de idade. 6h41 e escolas do estado estão recebendo materiais esportivos. Vamos saber dos detalhes com Eduardo Bernardo. As escolas da Rede Pública Estadual de Educação estão recebendo neste mês de outubro novos kits de materiais didático-esportivos. Distribuídos pela Secretaria de Estado da Educação, os itens têm o objetivo de apoiar o desenvolvimento das aulas de educação física. Os kits são compostos por 40 equipamentos didático-esportivos, incluindo bolas de basquete, handebol, voleibol e futsal, além de cones para treinamento, mesa de pebolim, balança antropométrica, peteca de badminton, jogos de tabuleiro e outros itens utilizados para a execução das diferentes práticas corporais. Os artigos representam um investimento de mais de 12 milhões de reais e atenderão às 998 unidades escolares. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 agora. E neste sábado, Cuiabá e Goiás empataram em 1-1 na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente na reta final do primeiro tempo, mas cederam empate no início da segunda etapa e saíram com resultado ruim na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o Goiás é o 16º colocado com 31 pontos e perde a chance de se afastar da zona do rebaixamento. Em caso de vitória de Vasco ou Santos neste domingo, o time de Goiânia termina a rodada no Z4. Já o Cuiabá é o 11º com 37 pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. Às 19h, o Goiás visita o Fluminense no estádio Raulino de Oliveira. Às 21h30, o Cuiabá encara o Corinthians na Arena Pantanal. Duelo de tricolores pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, São Paulo e Grêmio se enfrentaram no Morumbi. E quem se deu bem foi o time da casa. O tricolor paulista venceu o Imortal por 3-0. Gols de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano. Com o resultado, o São Paulo chegou na 10ª posição. O Grêmio se manteve em quarto com 44 pontos. Essa foi a terceira derrota consecutiva da equipe de Renato Gaúcho. E Vinícius Júnior foi novamente vítima de racismo durante um jogo do Campeonato Espanhol. A matéria, quem nos traz é Rafael Silva. O jogador Vinícius Júnior foi novamente vítima de racismo em um jogo pela La Liga, realizado na Espanha neste sábado. Durante a partida do Real Madrid com o Sevilla, um torcedor do time imitou um macaco várias vezes de forma direcionada ao atacante brasileiro. Após a partida, o clube informou que identificou e expulsou o torcedor responsável pelos atos racistas e xenófobos e que entregou o homem às autoridades. O Real Madrid não se posicionou sobre o caso. A La Liga reproduziu o comunicado do Sevilla e condenou o ato. Nas redes sociais, Vinícius Júnior disse, abre aspas, parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, desta vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Fecha aspas. O jogador também afirmou que esse foi o 19º caso de racismo que ele enfrentou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45 agora. E após a publicação do decreto federal que traz isenção tributária a indústrias que compram leite nacional,
O setor produtivo reforçou o coro junto ao governo pela reestruturação de dívidas dos pecuaristas e pela limitação temporária das importações do produto proveniente do Mercosul. Representantes da cadeia produtiva apresentaram as demandas em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O decreto é necessário e deve gerar alívio em 90 dias, mas a situação é crítica. Os recursos financeiros estão cada vez mais escassos para o setor. O governo informou que não tem recursos extras para a renegociação. É o que disse o presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Ronei Volpe. O presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Leite do Estado de Goiás, a Aproleite, Marcos Xavier, afirmou que o decreto traz pouco alívio à crise no setor em meio ao crescimento da importação do leite em pó. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E o Distrito Federal, São Paulo e outros 3 estados brasileiros têm 15 dias até 6 de novembro para começar a emitir a nova carteira de identidade nacional. O novo documento não tem mais o RG, o registro geral, apenas o número do CPF como registro geral único e válido para todo o país. Atualmente, 12 estados emitem a nova carteira de identidade nacional: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A adesão começou em julho de 2022 pelo Rio Grande do Sul. Até agora foram registrados 2 milhões de novos documentos, mas o governo federal determinou que até 6 de novembro todas as unidades federativas passem a emitir assim. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirma que está trabalhando com os estados com mais dificuldades nessa integração. O Rio de Janeiro, que atualmente já emite a nova carteira nas primeiras vias para menores de 18 anos, tem a previsão de que até o dia 6 de novembro todos os seus postos de atendimento vão emitir um novo documento, segundo a pasta. Já no estado de São Paulo, deve ocorrer ainda a emissão dos 2 modelos, a nova carteira de identidade nacional e o antigo RG, a partir da mesma data. E o objetivo dos autores que furtaram o arsenal de guerra do Exército em São Paulo com metralhadoras .50 e calibre 7,62 era fazer muito dinheiro aumentando o poder bélico das 2 maiores facções criminosas do país, a Paulista, primeiro comando da capital, e a Carioca, comando vermelho. No entanto, o mau estado de conservação e a ausência de uma peça fundamental esfriaram o interesse. Em uma primeira negociação com integrantes do Comando Vermelho que comandam o tráfico no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, os fornecedores não conseguiram emplacar a venda em razão da ausência de uma fita metálica necessária para inserir a munição nas armas. A peça é de uso controlado pelo Exército, ou seja, difícil de ser adquirida no mercado. A informação foi confirmada por fontes de inteligência da Polícia Civil do Rio. De acordo ainda com os investigadores, as negociações das armas foi feita em um grupo de WhatsApp do qual participam lideranças do Comando Vermelho. Um fornecedor postou no grupo um vídeo em que apareciam as 4 metralhadoras .50 desviadas do arsenal. Ao todo, 51 metralhadoras foram subtraídas do quartel em Barueri, sendo 13 de calibre .50 e outras 8 de calibre 7,62. O crime foi descoberto no último dia 10 durante uma inspeção. Até agora, 17 armas foram recuperadas. 7h01. CPMI propõe o uso da Força Nacional sem o aval dos governadores. A matéria é de Yuri Hudson. A CPMI dos atos do 8 de janeiro termina com um pedido de indiciamento de 61 pessoas e também com sugestões de projetos de lei. Um deles autoriza o ministro da Justiça a convocar a Força Nacional de Segurança Pública para proteger bens e pessoas num raio de 33 metros dos limites exteriores de edifícios públicos federais. Outra proposta define o prazo de 5 dias úteis para o Tribunal de Contas da União enviar documentos para uma CPI. Outro projeto proíbe a participação em licitações e concessões de empréstimos de bancos públicos de empresas cujo sócio tenha condenação por atos antidemocráticos.
O tema conta com o aval do governo federal, como destaca o líder do Palácio do Planalto, senador Randolfo Rodrigues. Sobretudo, não somente pelo 8 de janeiro, mas pelas ameaças que a democracia brasileira sofreu nos últimos 4 anos. A memória é um dos princípios fundamentais que formam a civilização e que fortalece o Estado de Direito. A memória do que ocorreu é fundamental para nos lembrar que os episódios que ameaçam a democracia não sejam esquecidos, para que não aconteçam mais. O relatório também pede a votação de projetos que já estão em discussão, como o que pune com 1 a 5 anos de prisão e multa quem promover ou financiar disseminação de notícias falsas contra o processo eleitoral. Para o senador Alessandro Vieira, a proposta que responsabiliza as plataformas e as redes sociais pelo impulsionamento de fake news deve ser analisada com urgência. É um projeto já aprovado aqui no Senado há tempos, que legisla sobre as ferramentas usadas para desinformação e para cometimento de crimes nas redes sociais e na internet. É um projeto que não trata de conteúdo, não trata da liberdade das pessoas, elas continuam com a liberdade de se expressar, mas as empresas que ganham muito dinheiro com a circulação desses dados passam a ter uma maior responsabilidade, seja para a retirada daquilo que é considerado crime pela justiça, seja para controlar o acesso por parte de crianças e adolescentes dessas ferramentas. Os temas dependem de análise da Câmara e do Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 agora. E o Centro Judiciário de Conciliação da Justiça Federal em Goiás lançou um mutirão com previsão de 41 audiências de conciliação. Com o tema Conciliação a um Passo da Solução, a edição 2023 da Semana Nacional de Conciliação pretende promover acordos em ações indenizatórias que envolvem a Caixa Econômica Federal e seus clientes. A iniciativa deve abranger casos de danos morais e materiais. Essas negociações, Daliana, vão ocorrer entre os dias 23 deste mês e 6 de novembro, com preferência por atendimentos remotos via Teams. Todas as atividades serão supervisionadas por um juiz federal e o coordenador do SEJUC de Goiás, Alisson Maia Fontinelli. A lista de audiências está disponível na página da seccional e os processos foram escolhidos conforme a possibilidade de acordos. A abordagem de trabalho junto à equipe jurídica regional da Caixa, que atende os estados de Goiás e Tocantins, foi elaborada com aprovação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A expectativa de que as atividades possam resultar em acordos, soluções e maior eficiência na análise de casos. Olha, na última semana o governo estadual lançou a Operação Goiás Alerta e Solidário. A medida é importante pela iminência de um período chuvoso de grandes proporções em Goiás, já que o estado está sob a influência do fenômeno El Niño, o que pode deixar o próximo período 7 vezes mais desafiador em comparação com o anterior, quando se pensa em enchentes. Mesmo com essas projeções dos centros meteorológicos, chamou a atenção a pouca adesão dos prefeitos à ação. Até agora, um número pequeno de interessados, ressaltando que o período chuvoso ainda não chegou. Resta saber se será da mesma forma quando se de fato precisarem da ajuda do Estado para minimizar possíveis alagamentos e inundações. É preciso ressaltar que no ano passado o Nordeste goiano sofreu com os impactos da chuva. O Goiás Alerta e Solidário mobiliza diversos setores da administração estadual, visando a evitar tragédias, minimizar os possíveis danos e garantir a segurança da população em risco. O governador Ronaldo Caiado enfatizou a importância dessa abordagem preventiva, destacando que a ação não só salva vidas, mas também reduz custos associados a desastres naturais. A operação segue o modelo do bem-sucedido Nordeste Solidário, que nos anos anteriores desempenhou um papel fundamental na mitigação dos impactos das chuvas, reduzindo o número de municípios em situação de emergência. 7h06. E a Agrodefesa alerta para o fim do vazio sanitário do feijão. A matéria você confere com Marcelo Tavares. Desenvolvido com o objetivo de reduzir possíveis prejuízos causados pela mosca branca nos cultivos do feijão comum, o vazio sanitário da cultura da região 2 chegou ao fim em Goiás. No estado, a estratégia segue 2 prazos diferentes, de acordo com regiões. Na 1, que envolve 80 municípios, o vazio se encerrou no dia 5 de outubro. Já na região 2, com a participação de 153 cidades, o vazio terminou na última sexta-feira, dia 20 de outubro.
Durante a vigência, que é de 30 dias, as áreas agrícolas devem permanecer sem a presença de plantas de feijoeiro comum, cultivadas ou voluntárias, sendo recomendada a eliminação por meio de processo químico ou mecânico. Com o fim do vazio, os produtores podem efetuar o plantio do feijão em todo o território goiano. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos à Fórmula 1. Pelo terceiro ano seguido, Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram no GP dos Estados Unidos. Mas, assim como em 2021 e 2022, foi o holandês da RBR quem levou a melhor no circuito de Austin, vencendo a prova neste domingo, após largar da sexta colocação e ainda segurar o rival nas últimas voltas. Seu terceiro triunfo consecutivo na pista teve ainda Lando Norris em terceiro lugar. O britânico chegou a liderar a disputa após passar a pole position Charles Leclerc na largada. Verstappen é o primeiro piloto a vencer em Austin, largando fora da primeira fila desde que a pista estreou na Fórmula 1 em 2012. Para o seu 50º triunfo da carreira, contou com a antecipação do seu pit stop para chegar à vice-liderança. No braço, ultrapassou então o líder Norris e teve que conter a aproximação de Hamilton nos 6 giros finais para tentar brigar pela vitória. E o Corinthians venceu o Palmeiras no futebol feminino e faturou a Libertadores da América. Os detalhes é com Alain Barbosa. Corintianas são tetracampeãs da Taça Libertadores da América. As Brabas venceram a equipe do Palmeiras na noite deste sábado em Cali, na Colômbia, por 1-0. Gol de Milene aos 30 minutos do primeiro tempo. Antes, aos 16 minutos, Vicky Albuquerque jogou na trave a cobrança de um pênalti. Com o placar adverso, as palestrinas partiram para cima e sufocaram as Brabas o quanto puderam, mas pararam na goleira Lelê, impecável durante todo o jogo. Na segunda etapa, em meio à pressão palmeirense, o Corinthians ainda perdeu a zagueira Tassiane, expulsa aos 20 minutos após receber o segundo cartão amarelo. O Palmeiras terminou a competição com o melhor ataque, mas a artilheira é a atacante Priscila, do Internacional, com 7 gols, um a mais que a palestrina Bia Zanerato e que a braba Milene. A conquista da quarta glória eterna rendeu ao Corinthians uma premiação de $1.700.000. Corinthians e Palmeiras já têm um novo encontro marcado, dia 4 de novembro, pela semifinal do Paulistão Feminino. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09 agora. E o produtor de soja de boa parte do Brasil já iniciou, está prestes a iniciar o seu plantio. Já comprados todos os insumos e levantado o custo, já é hora de pensar na comercialização. O estrategista de comercialização da Sapiens Agro, Anderson Tossani, adverte que não se deve negociar em plena safra, ou seja, quando há um grande volume de grãos chegando ao mesmo tempo no mercado. Assim como base nesses preços, ele tem a opção de fazer uma venda a termo com entrega futura ou com ou sem antecipação, garantindo assim margem neste momento. Tossani lembra que, considerando a metodologia do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, para custos operacionais totais, a conta não fecha para a safra 23-24 e nem para o milho safrinha 24. De acordo com Tossani, a recomendação é que os produtores comecem a acompanhar o mercado climático a partir deste mês de outubro. O especialista da Sapiens Agro ressalta que o produtor dispõe de pelo menos 3 ferramentas do mercado financeiro para se proteger da variação de preço do que ele produz: contratos futuros, venda de commodity oferecida por instituições financeiras e opções agropecuárias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h11. Taça Mineiros de Futebol Amador, primeira e segunda divisões já tem finalistas. Esse e outros assuntos você confere agora na participação especial do repórter Otomar Martins, aqui no Jornal Verde Vale. Muito bom dia, Wesley Pereira, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Estamos chegando com informações aí do campeonato amador aqui de Mineiros, primeira e segunda divisão, onde já saíram aí os finalistas da segundona e também da primeirona. Informações também da divisão de acesso à segunda divisão do Campeonato Goiano. E informações
da terceira divisão de Campeonato Goiano, onde o Mineiros está participando. Então vamos lá. Falando do futebol amador, tivemos esse final de semana aí a definição dos finalistas da segunda divisão, jogos que vão acontecer da primeira e da segunda divisão no próximo final de semana, sábado, no Estádio Municipal do Capoeira, a partir das 3 horas da tarde, com cobertura da equipe Verde Vale Esporte. Olha só, então a final da segunda divisão vai acontecer entre LDU Mineirense e Hípica Drogaria Confiança. Jogo marcado para as 16 horas, próximo sábado, no Estádio Municipal do Capoeira. A final da segunda divisão marcado para as 18 horas, no Estádio Municipal do Capoeira. Então estarão jogando os finalistas, os compadres, contra a equipe da Nova República, os Galácticos. Então, portanto, próximo final de semana, finais da primeira divisão, da segunda divisão, no Estádio Municipal Dirceu Pereira Ramos, o Capoeira. Agora sim, falando de divisão de acesso do Campeonato Goiano, as duas equipes que subiram, de acordo aí com informações prestadas pela Federação Goiana de Futebol, onde a Jataiense jogou na última rodada e venceu por 5-0, a Aparecidense venceu 5-1 a SEV, a Anapolina venceu Santa Helena 4-1. No sábado, Goiatuba, o grande campeão Goiatuba, que está na primeira divisão da próxima temporada, na divisão de elite do Campeonato Goiano, venceu o Jaraguá pelo placar de 4-2. Subiram Goiatuba, o grande campeão, e a Jataiense também subiu aí para a primeira divisão, futebol de elite do Campeonato Goiano. Desceram para a terceira divisão da próxima temporada o Jaraguá, que fez a pior campanha, e também a equipe do Aparecida. Agora sim, falando de terceira divisão do Campeonato Goiano, rodada desse fim de semana, o Mineiros acabou folgando, né? E os resultados foram os seguintes: Uruaçu 2, Itumbiara 2, Pires do Rio 2, o Abecate também 2, jogo lá em Pires do Rio. Tivemos a vitória do Tupi contra o Itaberaí pelo placar de 3-1 e o Trindade vencendo a Rioverdense pelo placar de 4-0. Próximo final de semana teremos os jogos Guanabara City, Pires do Rio, Uruaçu e Cerrado, Itumbiara e Abecate. Teremos também aí Itaberaí, Rioverdense, e o Mineiros joga em casa no Estádio Municipal de Flores contra o Trindade. É aguardado um público aí excepcional para esse jogão de bola. É aguardado um público aí de 3.000 pagantes no Estádio de Flores no próximo domingo. Estará folgando nessa próxima rodada o time do Tupi, que estaria enfrentando aí o União Iumas. Depois dessa rodada teremos a última, o Mineiro jogando contra a equipe da Rioverdense. A classificação do Grupo A tem o Abecate com 22 pontos, já está na próxima fase. O Pires do Rio tem 14, Uruaçu tem 12, Guanabara City 9, Itumbiara 4 e o Cerrado 2 pontos ganhos. O Grupo do Mecão, Itaberaí 13 pontos, Tupi 13 pontos. O Trindade tem 11 pontos, Mineiros tem 9 pontos, a Rioverdense nenhum ponto, tem a pior campanha desse campeonato goiano da terceira divisão. Logo mais, o meio-dia, estaremos falando aí muito mais de informações de campeonatos brasileiros, também estaremos falando aí do campeonato amador e também da terceira divisão e, claro, a divisão de acesso. Até logo mais, o meio-dia, no Verde Vale Esportes. Um abraço. 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. E já, logo após o break comercial, o último voo para resgate de brasileiros em Israel decola de Tel Aviv. E Goiás teve aumento na conta de energia neste domingo. Além, claro, de espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o último voo da Força Aérea Brasileira voltado para a repatriação de brasileiros vindos de Israel decolou de Tel Aviv neste domingo com destino ao Rio de Janeiro. A
A aeronave traz 209 passageiros e 9 animais domésticos e pousará em solo brasileiro na madrugada. Pousou, aliás, em solo brasileiro na madrugada desta segunda-feira. Segundo a FAB, a aeronave modelo KC-30 decolou às 17 horas e 25 minutos, horário de Israel, e 11 horas em Brasília, com a previsão de pouso foi para as 4 horas desta segunda-feira no aeroporto Galeão. Não estão previstos voos adicionais para resgatar cidadãos do território israelense. Ao todo, 1.410 brasileiros e 3 cidadãs bolivianas, bem como mais de 50 animais domésticos, deixaram a zona do conflito entre Israel e o Hamas em voos de operação do governo batizada de Voltando em Paz. E o governo anunciou medidas para aprimorar serviços de rádio e TV no Brasil. A matéria é de Milena Abreu. O governo federal anunciou nesta semana medidas para aprimorar os serviços de rádio e televisão no Brasil. O objetivo é aumentar a oferta e zerar o estoque de mais de 9.600 pedidos pendentes em mais de 2.500 municípios do país. Uma das medidas anunciadas foi a ampliação da cobertura de TV em regiões de difícil alcance. Também foram divulgados os resultados do primeiro edital de capacidade ociosa do Digitaliza Brasil, que vai fazer o sinal digital chegar a 100 municípios de 11 estados brasileiros. De acordo com o ministro Juscelino Filho, a pasta seguirá trabalhando para fortalecer cada vez mais o setor. Nós conseguimos avançar e melhorar, e com muito esforço e muita dedicação de uma equipe que tem limitação de pessoas mesmo, de pessoal, o quanto a gente já conseguiu entregar de processos aqui antigos que estavam tramitando, desde retransmissoras mesmo, de rádio, televisão e rádios comunitárias, como também processos de licitações antigas, licitações de 20 anos, 15 anos, 10 anos. Nós já entregamos esse ano mais contratos de licitações antigas do que os últimos 5 anos. Outra novidade é o decreto assinado pelo presidente Lula, que vai permitir acesso de melhor qualidade para as rádios, com a migração de ondas curtas e ondas tropicais para o FM. Com isso, a população nos municípios contemplados vai poder acessar mais de 100 estações por meio de aparelhos modernos, como tablets e smartphones, por exemplo, que tenham capacidade para sintonizar rádio FM. O diretor do Departamento de Radiodifusão Privada, Antônio Malva Neto, comenta. Nós temos 56 rádios outorgadas em ondas curtas, dentro de 15 municípios, e um total de 65 rádios de ondas tropicais em 52 municípios. Os radiodifusores não serão obrigados a fazer a migração. Eles têm a faculdade de fazer, eles terão ali 6 meses para poder optar em fazer ou não a migração. Vale destacar também a portaria de diretrizes da TV 3.0, que, segundo nota divulgada pelo governo, vai trazer mais interatividade e inovação para melhorar a experiência do telespectador. A imagem da TV 3.0, por exemplo, vai passar de Full HD para 4K ou até 8K, o que significa mais qualidade de cor e nitidez. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7 horas e 28 minutos. E a conta de energia ficou mais cara, aliás, a partir deste domingo aqui em Goiás, dia em que entrou em vigor o reajuste tarifário da Equatorial Goiás, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ao todo, 3.300.000 unidades de energia elétrica em 243 municípios do estado são atendidos pela distribuidora e deverão ser afetados. Consumidores residenciais, haverá um aumento de 6,49%. Consumidores de baixa tensão, como rural, indústrias rurais, comércio, serviço e iluminação pública, aumento de 7,08%. E consumidores de alta tensão, como indústrias e empresas de médio ou pequeno porte, a redução será de 5,3%. De acordo com a agência, o reajuste foi aprovado depois de grande discussão por meio de uma consulta pública que contou com sessão presencial em Goiânia e contribuições via e-mail no período de 26 de julho a 1º de setembro deste ano. A ANEEL ainda explicou que os custos com atividades relacionadas à distribuição de energia, transporte da energia elétrica e encargos setoriais foram os principais fatores que motivaram o reajuste.
7h29, o governador Ronaldo Caiado assina parceria do Estado com o UFG para a realização de exame genético para o câncer de mama. A reportagem é de Brunella Portela. Movimento Outubro Rosa é um esforço para educar e apoiar mulheres que estão na luta contra o câncer de mama. Preocupados com a doença, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, lançou o projeto pioneiro Goiás Todo Rosa, de teste genético para câncer de mama. A partir desse convênio com o estado de Goiás, o nosso Centro de Genética Humana vai poder aplicar, todo o seu conhecimento e usar os equipamentos que existem no Centro de Genética Humana para fazer a triagem, na verdade, o painel genético de pacientes com câncer de mama, a identificação e, mais importante ainda, é o rastreamento familiar para poder fazer uma ação mais preventiva em relação à família. O Outubro Rosa estimula mulheres a fazerem mamografias regulares, realizarem autoexames e adotarem hábitos de vida saudáveis, que podem reduzir o risco de desenvolver a doença. O teste genético busca criar estratégia de identificação do câncer e prevenção para que uma próxima geração de mulheres sejam curadas. Esse é o grande benefício de descobrir uma mutação genética, porque essa paciente vai ter 70%, 80% de chance de desenvolvimento de câncer de mama. Então é realmente uma situação de muito risco. E se eu consigo descobrir essa mutação, eu consigo permitir com que essa paciente decida, ou não, a decisão é dela, para uma mastectomia profilática e, consequentemente, evitar que ela venha desenvolver o tumor. Para o ano de 2022, foram estimados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43 casos por 100 mil mulheres no Brasil. Os testes vão salvar a vida dessas mulheres. A responsável pela pesquisa explicou como foi esse processo. Conseguimos triar em torno de 120 pacientes que vinda do SUS, pelo Hospital das Clínicas da nossa universidade, e dessas 120 conseguimos detectar um torno de 22% das pacientes com uma mutação, uma variante patogênica. Esse percentual é um valor muito alto, um percentual alto em relação aos outros estados. Essa é a nossa preocupação. A parceria do governo do estado com a Universidade Federal de Goiás gera frutos. A realização dos testes genéticos tem como objetivo a prevenção, diagnóstico e tratamento das pacientes pelo SUS. De acordo com o secretário de Saúde, os exames já começaram a ser realizados esse ano. Ele contou como essas mulheres serão encaminhadas. Nessas pacientes onde foi identificado esse risco, elas vão fazer o exame, ela já teve o câncer. O que é feito é, uma vez identificado a presença dessa mutação, nós vamos oferecer o exame para os parentes mais próximos, para que eles possam fazer essa triagem, uma vez identificado, se submeter a tratamentos como a mastectomia precoce para evitar o desenvolvimento do câncer. A capacitação já está acontecendo, o laboratório da universidade já está pronto, a doutora Rosemar já conseguiu o patrocínio para a gente fazer esses exames até que esse convênio esteja completamente formalizado, mas ele já começa a partir desse ano. Os testes são caros e agora serão oferecidos para toda a população. O governador Ronaldo Caiado agradeceu a ciência e as pesquisas, que dão a chance de uma melhor qualidade de vida para essas mulheres. Isso aqui que a Universidade Federal de Goiás está trazendo a nós, tá certo? É um estudo, é uma academia que se debruça para poder, com o estudo, tá certo? Buscar melhoria da qualidade do diagnóstico, da antecipação dos problemas. Seja ele na área da vacina, seja na área do levantamento do sequenciamento genético, em todas as outras formas, nós temos que entender que nós só vamos evoluir se nós tivermos uma estrutura como essa da Universidade Federal de Goiás, que tem sido orgulho para todos nós em todas as áreas que nós demandamos. Brunella Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34 agora. Bruno Henrique e Flamengo chegaram a um acordo neste domingo. A renovação por 3 anos será assinada nos próximos dias. Os empresários de Bruno, Denis Ricardo e Wellington Paulo chegam no Rio no início da semana para firmar um novo vínculo. Depois de longas rodadas de negociação, diferenças foram superadas e o desejo mútuo pela continuidade prevaleceu. O novo contrato de Bruno Henrique
será válido até dezembro de 2026. Havia uma divergência em relação ao tempo. Inicialmente, o Flamengo ofereceu 1 ano, subiu para 2, mas na última semana as partes chegaram ao entendimento. E pelos 3 anos que Bruno e seus representantes, Denis Ricardo e o Wellington Paulo, desejavam. Bruno Henrique recebeu propostas mais vantajosas financeiramente e também em relação ao tempo de contrato, mas nunca escondeu que o seu desejo era permanecer no Flamengo. O Palmeiras foi o adversário que chegou mais fortemente recentemente. Pan-Americano, Raíssa é ouro no skate e Pamela conquista a prata. Os detalhes você confere com Janaína Oliveira. O Brasil brilhou no Pan-Americano de Santiago no Skate Street. Raíssa Leal foi campeã na modalidade neste sábado. Já o segundo lugar foi conquistado por Pamela Rosa, garantindo a dobradinha brasileira no pódio. A americana Paige Rey ficou com o bronze. Foi uma final tranquila para as brasileiras. As duas eram favoritas na disputa. A fadinha conquistou nota de 233,98. Pamela, medalha de prata, somou 211,34. Já a norte-americana teve a nota de 176,35. A prova foi dividida em 2 etapas. Primeiro, todas as 9 competidoras deram 2 voltas no circuito. Nesta etapa, Raíssa e Pamela foram as únicas a superar a casa dos 70 pontos. Depois, os atletas tiveram 5 chances para acertar uma manobra específica. E as brasileiras confirmaram o favoritismo e acertaram as melhores manobras. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. E o plantio de soja em Mato Grosso atingiu 60% da área prevista para o maior estado produtor brasileiro, seguindo atrasado em relação ao mesmo período do ano passado, em meio a um tempo quente e seco que atinge o Cerrado brasileiro, isso segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, divulgados na última sexta-feira. Em relação à semana anterior, houve um aumento de quase 25 pontos percentuais no índice de plantio do estado, com a principal região produtora, o Médio Norte, já tendo plantado 80% da sua safra, praticamente mesmo índice do Oeste. O ritmo de plantio no Mato Grosso continua adiantado em relação à média histórica para o período, após o início mais precoce na safra 23-24, isso de acordo com o órgão ligado aos produtores. Contudo, o presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Fernando Cadori, afirmou na véspera que o setor está apreensivo no início da temporada diante das chuvas escassas e temperaturas elevadas que devem resultar no plantio de muitas lavouras ressecadas e ameaçam produtividades das demais áreas. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.